Divertidamente é um filme que cativou nossos corações. Mas será que é desse jeito mesmo que funciona a mente? É mais sonho Disney ou verdade científica? Hoje vamos descobrir a visão neurocientífica de Divertidamente. Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal do Sapiência. Se você ainda não conhece, somos um projeto de extensão da Universidade Federal do ABC com o objetivo de divulgar ciência de uma forma fácil, traduzindo a academiquez. Então, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e veja os outros vídeos. E nos siga nas outras redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Nosso convidado hoje é Moisés dos Santos Corrêa. Ele é bacharel em Ciência e Tecnologia e em Neurociência, ambos pela UFBC. Atual doutorando direto no curso de pós-graduação em Neurociência e Cognição da UFBC também. Além disso, tem experiência na área de farmacologia e psicobiologia, com ênfase em neuropsicofarmacologia. Bem-vindo, Moisés! Obrigado, Gisele, e obrigado, pessoal do SAP, por terem me convidado. Eu quero começar perguntando, Moisés, tecla SAP para o seu currículo. O que é que você estuda, afinal? É praticamente olhar para alguém e se perguntar o que se passa na cabeça dela? Nossa, ia ser muito legal se fosse dessa maneira, né? Conseguir entender o que uma pessoa está pensando ou está sentindo. Acho que ainda faltam umas boas décadas até a gente ter uma boa ideia do que realmente está se passando na cabeça de alguém pelo comportamento dela. Mas o que eu faço nos laboratórios, eu estudo essa intersecção entre o estresse, especialmente os hormônios do estresse, como o cortisol, e a consolidação de memórias. Né? E eu uso para isso modelos animais, em roedores, em ratinhos. Uhum. Então, eu investigo como as memórias elas são consolidadas e depois relembradas no cérebro desses ratinhos. Aham. Para mim, é uma das áreas mais fascinantes que existem. E qual foi a sua reação a primeira vez que você assistiu o filme? Você falou, nossa, isso não tem nada a ver com o que eu estudo, ou foi super, nossa, amei. Olha, ótima pergunta. Na verdade, o Divertidamente, ele saiu e eu estava recém começando a FBC. Eu estava no terceiro quadrimestre quando eu fui assistir o filme. E nesse terceiro quadrimestre, eu estava fazendo as primeiras disciplinas de neurociência. Eu não segui exatamente o quadrimestre ideal, mas tudo bem, porque foi ótimo para mim, dessa maneira. Aham. E na disciplina que eu estava fazendo, eu conheci uma amiga que é minha amiga até hoje. O nome dela é Ingrid. Uhum. E foi por conta da Ingrid que eu acabei assistindo Divertidamente. Ela me convidou, disse, tá passando essa animação da Disney, eu quero muito assistir, vamos assistir agora? Eu disse, ok, vamos. E eu tive a oportunidade, então, de assistir o filme, eu fiquei muito emocionado, gostei bastante. E foi num período muito especial, que eu estava me sentindo muito para baixo, né, com as Uhum. minhas escolhas em relação ao BCIT, em relação a Neuro. E aquela minha amiga me ajudou muito. E a nossa amizade acabou se tornando muito forte. E por conta dessa minha amiga, eu acabei também conhecendo a minha orientadora. Olha. O filme Divertidamente, ele teve uma experiência muito positiva na minha vida. Me fez aumentar uma amizade com uma pessoa que eu amo até hoje. E essa pessoa me levou para conhecer a minha orientadora e eu tenho desenvolvido pesquisas com memórias e a modulação emocional das memórias desde então. Então, Que para mim, ótimo. Divertidamente tem um lugar especial nas minhas memórias. Nossa, que coisa bonita. Mas, assim, logo na primeira cena do filme, os elementos do cenário foram uma coisa que me chamaram a atenção. Por exemplo, na primeira parte que surge a alegria e que começa a interagir com aquele único botão do painel de controle e que ao longo do tempo vai ficando maior, com mais emoções e mais botões e alavancas e mais habilidades. E acontece assim com a gente também, a gente vai aprendendo assim ao longo da vida.
Bom, então, em relação às emoções, existe bastante divergência, né? Há muita discussão do ponto de vista mais científico. Não existe um consenso. Consenso, uma teoria antiga, que é a que o filme utiliza bastante, é de que todos os animais, especialmente os mamíferos, eles teriam seis, não cinco, seis emoções essenciais ou básicas. Uhum, E essas emoções são a alegria, a tristeza, a surpresa, que não tem no filme, uhum, o nojo, o medo e a raiva. Então essas seis emoções, elas viriam inatas, né, instintivamente nos animais, nos bebês, e ao longo do tempo, outras emoções mais complexas viriam a ser expressas nos indivíduos. Hoje em dia, essa ideia de emoções básicas e emoções complexas evoluiu bastante. E eu posso dizer que existe um componente cultural muito forte na maneira como nós sentimos as emoções e como nós expressamos as emoções. Então, sim, dá para dizer que nós aprendemos ao longo do tempo. A gente ainda não sabe muito bem como se essas emoções elas nascem junto com a gente, são instintivas ou não, mas nós sabemos que a cultura ela é um elemento muito importante na expressão e na percepção dessas emoções. uhum. Sim. Você falou que você trabalha com memória, né? E trabalha muito isso no filme, né? O lance da memória. E aquela primeira memória da Riley, e que ela faz um trajeto, né, com engrenagens até o local de trás da sala de comando, que a gente está vendo aqui na foto, né? Lá atrás tem várias memoriazinhas assim. É, essa organização do espaço também poderia ser uma referência à organização do nosso cérebro? Ou é verdade aquela história de que a gente, na verdade, só usa 10% do nosso cérebro? Então, assim, as tomadas de decisão na frente, aqui, e aí as memórias de longo prazo mais profundo, porque tem muitas memórias, né? Né? Nossa, no filme tem uma infinidade de memórias, não dá nem para ver o final. Boa pergunta, sabe, Gi? Na verdade, o nosso cérebro, ele tá sempre ativo e funcionando por inteiro, 100% dele, o tempo todo. Então, essa ideia, né, de que nós só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro, ele é um neuromito, né, que já foi Hum, desmentido há muitas décadas. O que realmente acontece é que o nosso cérebro ele funciona como uma grande rede, né? E dentro dessa grande rede, desse grande sistema super complexo que é o nosso cérebro, existem áreas que estão conectadas umas com as outras. Em alguns momentos elas estão mais conectadas, e outros uhum, momentos elas estão menos conectadas, né? Então essa ideia também de que existem divisões, um cérebro mais para frente, que seria aquele que nos faz seres humanos, e um cérebro mais emocional, e depois um cérebro mais primitivo, instintivo, animalesco, também é uma ideia que é um neuromito, né? uhum, Todas essas áreas cerebrais, elas estão atuando em todas as nossas funções, né? Então, se você parar para pensar que o seu tronco encefálico, que algumas pessoas dizem que faz parte do cérebro reptiliano, na verdade, o tronco encefálico, se ele parar de funcionar, você não vai ter nem batimentos cardíacos e muito menos acessar memórias ou tomar decisões, né? Então, o cérebro ele funciona como uma coisa só. Todo ele é importante para qualquer função, seja ela de ordem mais superior ou seja ela uma função de fisiológica, né? aham, Então, dois neuromitos que a gente está desmentindo aqui, né? O nosso uhum, cérebro, ele está sempre 100% sendo em funcionamento, e não existem partes uh,
mais para frente, que nos fazem humanos, mais para trás, que são instintivas, né? Todas as regiões do cérebro, elas estão atuando de forma coordenada, numa grande rede, para que a gente consiga interagir com o nosso meio exterior, né, e nos comportar de maneira adequada. Aham. Então, aquele cenário que a gente consegue ver na parte de trás, que tem uma infinidade de estantes de memória ali, e isso acontece também no nosso cérebro? Assim, uma grande parte do nosso cérebro é usada para guardar essas memórias? Até hoje, a gente não sabe onde as memórias são guardadas. Por muito tempo, se pensou que talvez elas estivessem guardadas talvez nas sinapses, ou então elas estão guardadas em alguma região específica. Inclusive, existe uma história muito conhecida da neurociência de um pesquisador famoso cuja história foi até publicada num artigo chamado A Busca pelo Engrama. E o engrama é uma maneira como nós, neurocientistas, falamos de como a memória pode estar armazenada no cérebro. E o que esse cientista fez foi, de forma sistemática e super metódica, lesionando cada região do córtex dos animais e tentando ver se essa região era a região onde a memória estava. E por mais que ele lesionasse as regiões do córtex dos animais, a memória não ficava prejudicada. Então, a ideia que se tirou daí é que talvez a memória ela esteja distribuída pelo nosso cérebro. E na verdade, a gente tem percebido que realmente é muito provável, existem muitas evidências para isso, né, de que todas as nossas memórias que a gente acessa, conscientemente ou não, elas estão armazenadas, vou chamar assim, em todo o nosso cérebro, né, de maneira distribuída, em formatos de redes, né? Então, sim, o nosso cérebro ele armazena todas as nossas memórias. Não existe uma região específica do nosso cérebro que a gente diga, não, a memória está ali. Uhum. Mas a gente sabe que algumas regiões elas são mais importantes, mais dominantes, são mais engajadas na hora de evocar uma memória. Ah, sim. Mas apesar de tudo isso, o esquecimento, ele é algo que acontece naturalmente, né? Mas que apesar desse esquecimento natural, por quê? Por que que é tão difícil esquecer propagandas, tipo aquela da pasta de dente que fica toda hora voltando assim, e você não consegue tirar da sua cabeça? A musiquinha da pasta de dente era muito engraçada, né? Eu ri muito em todas as partes que aparecia. É interessante a gente entender que existem sistemas múltiplos de memória, né? Quando a gente, nós, o público leigo, pensamos numa memória, a gente geralmente pensa em memórias da nossa vida, de eventos que aconteceram na nossa vida. E essas memórias, elas são memórias autobiográficas, né? São um tipo específico de memórias declarativas, que a gente consegue relembrar delas de forma consciente. Mas existem muitas memórias que a gente não se relembra de forma consciente, né? Como, por exemplo, quais os movimentos que você faz para andar de bicicleta? Ou qual a rotina que você tem quando você vai tomar banho de manhã? Né? Essas memórias, que são memórias de procedimentos ou memórias de hábito, elas são memórias implícitas. A gente não consegue acessar de forma consciente e são um tipo diferente de memória do que as memórias dos eventos da nossa vida. Então, quando a gente tem memórias especialmente essas memórias de música, de jingles, elas são um tipo diferente de memória que ativam o que é chamado de alça fonológica na nossa memória de trabalho, um outro tipo de memória dentre esses sistemas múltiplos. E essa alça fonológica é aquela
é como se fosse a nossa vozinha interna que a gente usa para guardar os números do telefone. Quando alguém nos passa o número de telefone e a gente ainda não escreveu no celular. Então a gente tem aquela vozinha interna que fica repetindo os números do telefone, e isso é a alça fonológica. E muitas vezes essa alça fonológica ela entra com uma informação e guarda essa informação e fica repetidas vezes, né? Principalmente músicas. Então, quando a gente fica com uma música presa na cabeça, podem culpar essa memória de trabalho aí. Realmente. Complicado. Quando esse ataque não tem jeito. Você tem que cantar até ela ir embora. Exato. Mas também tem um pouco mais pra frente no filme, a alegria, depois que ela é sugada e ela vai e começa a ter várias aventuras ao longo de muitos outros cenários diferentes do cérebro, ela acaba caindo no abismo do esquecimento. E ela quase não consegue voltar. Será que seria possível a gente esquecer uma emoção? Olha, Gi, às vezes eu me pergunto mesmo, né? A gente sabe que em alguns transtornos, como a depressão, fica muito difícil para nós voltarmos a sentir as coisas como nós sentíamos antes. Só que ainda não dá para saber. A gente provavelmente não esquece uma emoção. Na visão neurocientífica, que eu mais gosto, interpreta emoções como uma interpretação que o nosso cérebro faz do que o nosso corpo está sentindo no momento. Né? E o nosso cérebro ele vai interpretar essas coisas que o nosso corpo está sentindo e vai associar com o contexto em que a gente está inserido, né? E vai tomar comportamentos, vai escolher comportamentos que mais se adequem ao contexto que a gente está inserido. Mas o que isso tudo significa? Significa que as emoções, nessa visão neurocientífica que eu mais gosto, o objetivo delas é nos auxiliar a tomarmos os comportamentos mais apropriados para uma situação específica. E eu gosto de usar, para explicar melhor essa visão, a emoção do medo. Né? O medo ele é uma emoção muito importante para nos manter vivos, né? Para nos manter sem sermos comidos na natureza. Aquela cena também que ela tá correndo, aí tem um fio, aí ela para. Aí exato. Um cuidadinho no fio, aí depois você tá correndo e quebra o fio, quebra a jura. Exato. Então, o que acontece, né? Quando a gente vê um animal, por exemplo, uma cobra, a gente pode ter uma reação fisiológica do nosso corpo, né? Que o nosso coração pode bater mais rápido, a gente pode começar a suar mais, né? Ficar tremendo. Essas são reações fisiológicas que o nosso corpo emite. E o nosso cérebro ele vai interpretar essas reações fisiológicas de maneira a tentar entender o que está acontecendo no nosso meio externo, né? Será que a gente está apaixonado ou será que a gente está sentindo medo de alguma coisa? E aí ele vai analisar o contexto, né? Vai ver, olha, tem uma cobra aqui e a gente está no meio de uma trilha, né? Lá em Paranapiacaba, por exemplo. Isso quer dizer que você precisa tomar cuidado, você precisa correr ou sair correndo dessa cobra. E aí esse comportamento, por conta dessa emoção, é tomado muito rapidamente. Né? Então, se a gente estivesse num zoológico, provavelmente, mesmo que a gente sentisse essas reações fisiológicas, o nosso cérebro não interpretaria o medo da mesma forma. E a gente não tomaria o mesmo comportamento do que a gente tivesse na floresta. Então, é mais ou menos assim. Eu não acho que seja possível esquecer uma emoção, né? Porque uma emoção ela depende de vários fatores, né? Que é a fisiologia do nosso corpo, o modo como o nosso cérebro aprendeu a ler o mundo, né? E também os próprios comportamentos que a gente sabe, que a gente
usa no dia a dia, né? Então, não sei se é possível esquecer uma emoção, mas em determinados transtornos mentais se relata muito de um embotamento de sentimentos, né? Especialmente aqueles sentimentos mais complexos. Ah, sim. Mas agora, já que a gente está falando de medo, a alegria e a tristeza, elas vão até o subconsciente, né? Pegar as memórias que estão com o Bing Bong, e aí elas encontram os medos da Riley, o palhaço, o brócolis, o porão. Mas o medo mesmo, a emoção medo, tá na célula de controle. Então, qual que é a diferença desses medos? Ótima pergunta, né? Porque no filme eles falam, aqui estão os medos da Riley. E aí tem aquele grande palhaço. Nossa, eu também tenho muito medo de palhaço. Quase que Desde criança, vontade de ver desde o filme também. criança. Então, eu olhei aquilo, a Riley é completamente igual a mim. Então, a gente tem que entender que o medo, ela é uma emoção uh, que muitas pessoas podem achar que é uma emoção inata do indivíduo, né? Mas o palhaço, o porão que tem uma escada para baixo, né? Eles não são medos, eles são gatilhos, né? E esses Uhum. gatilhos eles podem desencadear uma reação, uma resposta de medo, né? Reações tanto fisiológicas de palpitação, de sudorese, né? Sentir as palmas das mãos suando, como também reações, respostas cognitivas, né? Pensamentos de medo. Então, esses gatilhos podem ser tão fortes que as pessoas elas podem desenvolver até fobias. Eu não digo que eu tenho fobia de palhaços, mas talvez, assim, dependendo do que aconteça mais para frente na minha vida, eu possa desenvolver uma fobia a palhaço, sim. Ah, sim, sim, entendi. E também sobre a queda das ilhas de personalidade, foi uma coisa que me chamou a atenção. É, a gente perde aspectos da nossa personalidade quando a gente passa por algum tipo de trauma, uma coisa que pode afetar a gente num nível grande. Olha, ah, é uma das partes mais interessantes do filme, né, de como a Riley ela tinha essas 5 ilhas de personalidade, e essas personalidades elas foram se desfazendo, né, no decorrer da história. Os traumas eles são eventos que ocorrem na nossa vida, eventos muito marcantes, com uma resposta muito grande de medo, né? É possível que uma pessoa desenvolva um trauma depois de passar por um acidente de carro. E esses acidentes de carro, eles podem ser muito intensos e consolidar como uma memória traumática, que vai levar a pessoa a sentir como se ela estivesse revivendo esse episódio em outros momentos da vida que não tem nada a ver, sabe? A pessoa está caminhando na rua, começa a chover e de repente ela acha que está no acidente novamente. No geral, essas pessoas que passam por esses eventos traumáticos, elas acabam tendo muitas mudanças comportamentais e de pensamento. De pensamento no sentido cognitivo da coisa, né? Então a gente acaba mudando a nossa personalidade por conta desse evento traumático. Mas não significa que a gente perde aspectos. No filme, é muito interessante que as ilhas da personalidade elas ficam em cima do abismo do esquecimento. Parece que elas já são colocadas ali por querer, né, de propósito. Por quê? A minha interpretação é que esses aspectos da personalidade eles são mutáveis. A gente não precisa se apegar a esses aspectos, né? Eles mudam ao longo da vida, à medida que a gente amadurece, à medida que eventos diferentes ocorrem na nossa vida. E é por isso que elas estão logo em cima do abismo do esquecimento, né? Para que elas possam ser substituídas à vontade, à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida. O que você acha?
Ah, eu acho que é um ponto muito interessante. É um ponto muito interessante. E vai muito a partir do que a gente estimula na gente mesmo, né? A Sim. partir do que a gente vive, eu acho, né? Mas você falou muito também sobre como a gente pode ficar doente a partir das coisas que a gente vive, né? Talvez um trauma, um evento, que pode acabar trazendo o que a gente conhece hoje, que a gente chama de ansiedade ou até de depressão, né? Que aí uma viagem que eu tive assistindo assim é que quando a tristeza ela quer muito tocar as memórias, né? E aí as memórias acabam ficando tristes, que a princípio eram alegres. Então, embora ela quer que a Riley fique feliz, ela não consegue, tá? E ela quer muito tocar as memórias. E aí eu fiquei pensando, será que talvez isso fosse algum sinal disso? Ou essas doenças, na verdade, são, por exemplo, se a Riley não tivesse se mudado, talvez isso nunca tivesse acontecido, ou isso poderia acontecer de todo jeito, ou será que não, foi uma frescura da Riley e ela deveria seguir a vida dela tentando se Olha, adaptar? com certeza não deve ter sido. Nada do que ela sentiu foi uma frescura, né? Ter se mudado de casa, de estado, perder a convivência dos amigos, todas essas coisas são muito, muito impactantes na vida de qualquer adolescente. Um, esses transtornos, como a depressão e a ansiedade, são transtornos reais, verdadeiros. Muitas pessoas hoje em dia elas são diagnosticadas e convivem com esses transtornos. E apesar de algumas pessoas ainda terem um certo estigma e não acreditarem que esses transtornos existem, existem muitas evidências da neurociência, da psicologia, que realmente indicam que elas são reais e que elas precisam de um acompanhamento, um atendimento constante. Um, então, eu não sei exatamente se era isso que os autores do filme queriam representar, né? Mas eu tenho certeza de que toda pessoa que se sente deprimido ou ansioso, que se enquadra naqueles sintomas descritos, né, pela medicina, deve buscar ajuda profissional, deve buscar ajuda de um médico psiquiatra, de um terapeuta, psicólogo, e realmente tratar esse problema na sua vida. É um problema real mesmo, né? Que a pessoa Sim, realmente passa. Do mesmo jeito que a gente cai e quebra o braço, a gente pode ter esse tipo de doença que a gente tem que tratar do mesmo jeito, né? sim, com certeza. Mas agora a gente já se aproxima da nossa última pergunta, infelizmente, Hum, mas calma, tem mais um. Eu queria perguntar para você também que, a partir da ideia de fugir do raiva, a tristeza e a alegria, elas conseguem voltar para a sala de comando e esquecer a ideia de fugir. E elas fazem a primeira memória mista, né? Que é alegre e triste ao mesmo tempo. Isso acontece na gente? Como é que é isso? É triste e alegre olha, ao mesmo tempo. olha, Gi, eu acho que é uma pergunta muito interessante. E eu vou dar a minha visão do que aconteceu no filme, certo? Lembra daquela parte no trem que a alegria e a tristeza estão conversando sobre o mesmo evento, né? E Sim. a alegria está descrevendo aquele evento de uma das memórias base, dizendo: olha como a Riley está feliz, os colegas dela do hockey, do time de hockey, estão levantando ela no ar, porque, enfim, ela é uma ótima jogadora. Aí a tristeza, ela fala que também gosta muito dessa memória base e começa a descrever um outro evento. Um evento em que a Riley estava se sentindo triste e sendo amparada pelos pais. Então, mais para frente, quando a alegria cai no abismo do esquecimento, ela percebe que se ela passar a mão, ela vai para frente naquele evento, né? Ela consegue ver tanto o evento triste quanto o evento depois. E aí ela se toca que foi por conta da tristeza
que a Riley sentiu que tanto os pais dela quanto os colegas do rock foram lá ajudá-la e criou a memória alegre. Então, relembrando daquela ideia de que as emoções elas servem para que a gente mude o nosso comportamento, a gente tenha respostas comportamentais mais adaptáveis ao nosso ambiente, o que isso significa? Significa que quando a gente está triste, a gente acabe buscando o amor, né, o carinho das pessoas que a gente ama. E através desse carinho que as pessoas que a gente ama têm com a gente consiga voltar para um estado fisiológico melhor, né? Ou não melhor, mas mais equilibrado. O nosso corpo adora estar no equilíbrio sempre. Então, como as emoções elas nos levam a ter respostas comportamentais adequadas para que a gente volte para aquela zoninha de conforto do nosso corpo, isso significa que a tristeza ela fez com que a Riley tivesse um determinado comportamento que juntou todas as pessoas que ela amava, e essas pessoas que ela amava acabaram tendo essa atitude tão legal com ela, que acabou gerando essa memória mista, uma memória não só de alegria, mas também de tristeza. Então, na verdade, como eu penso essa cena é de que as memórias elas não são a emoção. As memórias são os eventos que aconteceram ao longo da vida da Riley. E as emoções, elas só colorem esses eventos, né? Então, quando a gente relembra um evento da nossa vida, a gente pode também recolorir essa memória, esse evento. E esse é um processo chamado de reconsolidação de memórias. A gente pode, com o tempo, ressignificar até memórias tristes e dar uma nova cor para essas memórias, né? E saber que isso é possível me traz muita alegria, né? Por estar buscando entender como fazer isso através da neurociência. E por isso que eu sou muito grato ao FABC e à minha orientadora e ao meu grupo de pesquisa, né, por estar me propiciando essa oportunidade de aprender como as emoções elas colorem as memórias que a gente tem. Ai, que bacana. Nós vamos deixar as redes sociais aqui embaixo, tanto do nosso projeto quanto do laboratório do Moisés. Aqui na Sim. descrição você pode encontrar todas as informações que você buscar. Então, chegamos ao fim, infelizmente, mas Foi um prazer. não deixe de acompanhar o conteúdo do canal. Muito obrigada, Moisés. Nós Obrigado você. do SAP ficamos muito Uhum. gratos. E olha, essa daqui é a Nidali, eu tenho que mostrar sempre ela, minha gata. O que será que se passa na cabeça dela? Ela provavelmente está que nem aquele gatinho nos créditos do Divertidamente. Então, até o próximo vídeo. Tchau.